Bendito seja o nosso Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, este é o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta edição, a edição 925, ano 17, e o tema maravilhoso, o jugo da lei e o evangelho. A lei de Deus, a lei revelada, a lei outorgada. Deus entregou aquela lei como um instrumento de justiça nas mãos do seu povo, Israel. A lei foi dada a eles num momento de vulnerabilidade, eles estavam no deserto, sem nada. Eles estavam no deserto, no meio do deserto. A proteção era Deus, a iluminação era Deus. Deus criou lá uma fonte de energia, um clarão chamado coluna de fogo. Era um clarão que aparecia no meio do céu e iluminava o acampamento deles, servia para aquecer e também para afugentar animais nocivos que pudessem perturbá-los. Durante o dia, naquele lugar que acontece a temperatura alcançar 46, 47 graus, e já houve tempos que chegou a 50 graus, aí Deus mandava um teto para eles, uma coluna de nuvens, e aquela nuvem aliviava ali a temperatura e deixava um clima ameno, e eles tinham o refrigério da presença de Deus, literalmente. Portanto, a lei foi outorgada quando a nação estava vulnerável, eles estavam muito necessitados, e a lei de Deus foi um benefício para Israel. Depois, com o passar do tempo, os problemas foram aumentando, alguns foram surgindo, e Israel passou a ter outros instrumentos além da lei. Eles receberam muitas profecias, receberam livros históricos, eles foram sendo compelidos livros para a instrução do dia a dia da nação, depois o livro de Cânticos, os Saltérios, Salmos, e por último nós chegamos à época da graça com nosso Senhor Jesus Cristo e a lei da liberdade, a lei perfeita da liberdade que veio pelo Evangelho. Então, nosso tema é o jugo da lei e o Evangelho. A lei tinha o seu instrumento mortal, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. A lei regulava de uma forma séria a questão, a vida social, a vida conjugal. Um homem que difamasse a sua mulher, o sujeito que tinha... Sempre houve gente imprudente, e o sujeito talvez não conhecesse, não tivesse plena consciência do que estava fazendo, mas aí ele casava e ele infamava a sua esposa. Ele falava mal dela, atribuía a ela, digamos, corrupção moral, dizer que ela não era mais virgem, por exemplo. E ele, na sua imprudência, oferecia o divórcio. Então, ele não podia jamais se arrepender. Ela ia sofrer as consequências da injustiça, mas ele não podia se arrepender, ele não tinha, a lei não permitia que houvesse. Hoje nós temos até pastores por aí que faz uma sujada miserável do mundo, depois vai atrás da difamada, que às vezes o sujeito foi traído, levou mais pontas do que pano de toureiro, aí vai atrás da ex-mulher e volta a casar e fica lá, pastor, na bênção, e é bênção que é bênção. Mas a lei era séria,
A lei não permitia a molecagem, a lei não admitia brincadeira com a vida do outro, com a vida alheia. E nós temos este tema, e eu vou ler o texto, porque é muito bom. Eu ficar conversando, mata o tempo, mas nós temos que aprender juntos, meus amados, porque é uma bênção aprender na palavra do nosso Deus. O Senhor nos deu na sua bondade, o Senhor na sua bondade nos deu, e nós vamos aproveitar ao máximo este nosso pequeno tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 12. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinava assim aos irmãos: se vós não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para os gentios, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós também. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos pela Tua igreja. Abençoa os nossos ouvintes, dá graça, Senhor, a cada um, e nos dá, Senhor, a compreensão deste amor profundo que é Jesus Cristo salvando os pecadores. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a história se repete. A humanidade, ela tem, desde o começo da sua história e o seu desenvolvimento, que ela tem que lidar com conflitos existenciais. Nós, nos reportando à primeira família, nós vamos encontrar conflitos existenciais lá na família do Adão. E não sabemos quantos anos o Caim tinha quando assassinou o Abel. Mas, na verdade, eram irmãos e já existiam muitas pessoas, porque Deus tinha dado uma missão ao casal que ele criou para crescer, multiplicar, encher a terra, e já havia muita gente. É tanto que o Abel era criador de animais e o Caim era produtor rural. E não se produz e nem se cria, simplesmente se come e se produz para comer.
O ser humano precisa se alimentar. Portanto, era necessário que eles tivessem atividade produtiva. E o Caim era um lavrador da terra, um agricultor, um produtor rural. E produzia porque havia consumo. E o Abel era um criador, era um agropecuarista. E ele produzia porque tinha consumo. Então, não vem o caso de querer especular quanto tempo de vida eles, quantos anos de vida eles tinham e qual era a população da Terra naquele tempo, se tinha 100 mil pessoas, se tinha 20 mil pessoas, não nos interessa nem nos compete. Se tivesse apenas 20 mil pessoas naquele período, era muito grande a despesa, portanto, era muito grande o consumo. Uma cidade com 20 mil pessoas tem um comércio razoavelmente bom. Então, a verdade é que a sociedade tem conflito existencial, conflito de interesse, conflitos de naturezas variadas. E, no caso da Igreja de Jesus, que ela é tirada do meio da sociedade, ela também experimenta os mesmos problemas, ela tem também as mesmas dificuldades, e surgem os conflitos. O conflito na Igreja de Jesus, ele se estabelece por várias razões. Eu tenho menos entendimento do que você sobre o tema que eu estou expondo aqui. Então, eu vou fazer a defesa de que não é necessário guardar a lei. O outro tem menos entendimento do que um judeu, mas mesmo assim, ele acha necessário guardar a lei. Então, isto nunca se decidirá, a não ser que se tenha fé suficiente para receber a palavra e não atrelar nenhum penduricalho. Aqui, nesta leitura que fizemos, meus amados irmãos, nos diz em Atos 15:1 que alguns desceram da Judéia e estavam ensinando aos irmãos provenientes do mundo gentil, do mundo pagão. E o ensinamento desses judaizantes era assim: se vocês não fizerem a circuncisão conforme estabeleceu Moisés, vocês não serão salvos de jeito nenhum. Nem pensar em salvação. Pode se desiludir. Se não se sujeitar à lei de Moisés, vocês estão perdidos. Não tem salvação para quem não observar a lei. O Paulo e o Barnabé, que trabalhavam com os gentios e não ensinavam isto, tiveram uma contenda com esses judaizantes, ou seja, eles tiveram uma discussão e não se sabe o teor dessa discussão, porque a Bíblia, na sua sabedoria e grandeza, a Bíblia não coloca esse tipo de coisa, mas aqui diz que foi uma grande contenda, uma grande discussão. E resolveu-se. O problema não foi solucionado e resolveram que o Paulo e o Barnabé e alguns deles que estavam envolvidos na contenda subissem a Jerusalém para ouvir a opinião, para ouvir sobre essa questão a palavra apostólica, a palavra dos apóstolos e dos anciãos, os apóstolos, notadamente os 11 apóstolos de Jesus Cristo, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, se é que o Matias já estava ou ainda estava ali, e a palavra dos anciãos, aqueles crentes antigos que haviam aceitado a graça, que haviam sido batizados no Espírito Santo, que conheceram Jesus Cristo pessoalmente ou não, mas fazia parte da igreja. Então, é a palavra deles, a consideração que eles, o princípio ia ser estabelecido ali, e o que eles dissessem teria um certo peso. E foram resolver essa questão. O versículo 3 nos diz que eles, sendo acompanhados pela igreja, ou seja, os dois, o Barnabé e o Paulo, acompanhados pela igreja, numa representação, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, a Fenícia ali no Líbano, passaram pela Fenícia, aí deram testemunho, visitaram os irmãos, falaram
das coisas de Deus. Chegaram em Samaria e visitaram os irmãos, falaram do poder de Deus, contando a conversão dos gentios. E diz o texto do versículo 4 que isto alegrava muito os irmãos. Irmãos fenícios, irmãos samaritanos, ficavam muito alegres, muito felizes de saber que Deus estava operando na Ásia, operando em outros lugares. E quando chegaram a Jerusalém, o versículo 4 nos diz que eles foram recebidos pela igreja, os apóstolos e os anciãos, e anunciaram como Deus tinha trabalhado através deles, como Deus tinha operado na Fenícia, em Samaria e na Ásia, onde eles pregaram o evangelho, houve milagres, houve poder, demonstração de poder, e eles disseram isto para a igreja, falaram isto publicamente para os apóstolos, os anciãos, em Jerusalém. Mas lá em Jerusalém, no versículo 5, vai nos dar notícia, vai nos falar que tinha ali também a mesma espécie que tinha ido criar problema na Ásia, que tinha criado problema em outras igrejas gentílicas, estava ali inseridos, enfiados na igreja de Jerusalém. O versículo 5 nos diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, esses tinham aceitado que Jesus era o Messias, eles entenderam que Jesus era o Messias, mas eles associavam a necessidade de ouvir o Messias, seguir o Messias e cumprir a lei de Moisés, ou seja, o Messias não seria a solução sem Moisés, e Moisés não seria a solução sem Messias. Teria que juntar a antiga manifestação de Deus, a antiga revelação, mesmo sendo, digamos, inferior, com a mensagem do Evangelho. E diz que eles se levantaram e confirmaram o que os outros tinham ido ensinar lá. Não, mas é necessário mesmo, tem que circuncidar. Tem que circuncidar, porque é mesmo, tem que circuncidar. Tem que circuncidar, tem que mandar guardar a lei de Moisés. É o texto do versículo 5. Mas, exposta agora toda a situação do que estava ocorrendo na Ásia e do que havia ali, digamos, nas barbas dos apóstolos, os apóstolos e os anciãos foram considerar, avaliar o problema que isto podia causar no futuro, que já estava se anunciando, se pronunciando, e como poderia ser perigoso para o Evangelho. Então, eles foram avaliar isto aí. E houve grande contenda, novamente. Então, tem uma contenda lá no campo missionário, onde está o Paulo e o Barnabé, porque os que desceram da Judéia foram fazer a dificuldade, criar o problema lá. E agora, uma contenda ressurge ou começa a existir na igreja em Jerusalém, porque Paulo e Barnabé chegam denunciando aqueles que foram inquietar lá os irmãos novos convertidos, e agora a igreja tem que se posicionar. O versículo 7 diz que houve grande contenda. E o Pedro, que estava ali, os mentirosos, eles mentem e querem forçar a mentira a tornar-se verdade. Nunca encontraram nada que pudesse afirmar ou confirmar que Pedro esteve em Roma. Nunca. Só tem isto na história do catolicismo, para dar ares de verdade a uma tradição absolutamente inverídica. Ou mentirosa mesmo, na linguagem grosseira do Cabo do Campo. Então, Pedro estava lá, em Jerusalém. E Pedro tomou a palavra, nos diz o versículo 7. Pedro tomou a palavra e disse: meus irmãos, vós bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu de entre vós, ou de entre nós, para que os gentios ouvissem
pela minha boca, a palavra do evangelho e se convertessem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, ou seja, Deus confirmou a fé dos gentios, Deus confirmou a minha pregação, a nossa pregação, quando revestiu os gentios com o Espírito Santo, assim como também tinha feito conosco. Versículo 9 diz: e não houve diferença alguma entre o poder que eles receberam e o poder que nós recebemos. Foi Deus purificando seus corações pela fé. Eles foram purificados pela fé. Eles receberam o dom do Espírito pela fé. Versículo 10 diz: agora, pois, por que tentais a Deus? Vocês estão perturbando a igreja. Vocês estão tentando a Deus. Hoje tem uma seita herética chamada Adventismo e ela perturba. Onde houver notícia que alguém aceitou o evangelho, saiu da idolatria, eles vão perturbar. Se tiver notícia, olha, fulano aceitou Cristo, agora ele é evangélico. Agora, fulano agora é crente, está frequentando a igreja. Pode esperar. Se eles tomarem conhecimento dessa decisão, eles vão lá com a sua maldita mensagem de legalista, de judaizante de Araque. Então, a palavra nos ensina aqui que eles foram purificados pela fé. Deus purificou o coração dos gentios pela fé. Concedeu o Espírito Santo pela fé, e não pelas obras da lei, não pela circuncisão, não por alguma reverência diante da lei, porque Moisés falou com Deus, Deus falou com Moisés, Moisés clamou, Deus respondeu, e Deus deixou absolutamente claro que Moisés era um homem de Deus, guiado por Deus, instruído por Deus em tudo que ele fez. Mas aqui fica claro é que eles estão tentando a Deus. O versículo 10 diz: por que tentais a Deus? Pondo sobre as costas, sobre os ombros, sobre o pescoço, sobre a cabeça, sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Ou seja, o sujeito nascido na fé judaica, circuncidado ao 8º dia, vivendo a experiência judaica, não tinha capacidade de ser salvo pelas obras da lei. Como é que um gentio que nasceu na ignorância espiritual, invocando os demônios, os nomes dele já eram vinculados aos demônios, e como é que essas pessoas iam guardar a lei para poder ter direito à justificação? Pedro diz: vocês estão tentando a Deus, porque este tipo de mensagem é desnecessário, é comprometedor e não resolve. E nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Nem nós, nem nossos pais puderam corresponder. Versículo 11, o apóstolo de Jesus Cristo diz: nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A salvação é pela fé, e é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 12 diz: então toda a multidão se calou. Meus amados irmãos, a boa palavra, a boa exposição, a verdade bíblica só não cala o demônio porque ele é teimoso. Mas eu não preciso de argumentos humanos, de coisas, eu só preciso da Bíblia Sagrada para falar para espíritas, para macumbeiros, feiticeiros, para ateus ou atoas e para idólatras de carteirinha. Só precisamos da Bíblia Sagrada. Se não atenderem a Bíblia Sagrada, não existe convencimento por outra razão, por outro recurso. Quem converte é Deus, e a palavra da verdade é esta que está em nossas mãos. Então toda a multidão se calou para escutar Barnabé e Paulo.
que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Eles viram Deus operar maravilhas extraordinárias e não ensinaram a ninguém que era necessário ser um judeu, imitar judeu, se fazer de judeu, se travestir de judeu. Que Deus tenha misericórdia dos que hoje são travestis de igreja, travesti de crente, travesti de igreja, travesti de santo, se travestindo aí para agradar os homens, querendo fazer o que não tem sentido. A lei e a graça vieram por Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. A graça salvadora é a resposta de Deus para o mundo perdido. Que Deus possa abençoar e salvar os que estão ouvindo também a mensagem do Evangelho. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Abençoe e guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Guarda, Senhor, os teus filhos em todo lugar. Crianças, jovens e adultos, os teus ministros, Pai da graça, os mestres, meu Senhor, que trabalham ensinando, instruindo, dá graça a cada um. Amado Salvador, guarda as nossas vidas, a minha vida, os meus alunos, os meus irmãos na igreja do Senhor. Guarda, meu Senhor, os meus filhos na graça, sustenta cada um, alimenta, Senhor, com a tua bênção, com a tua graça. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa dos jovens, sexta-feira com o programa dos jovens na nossa congregação, na terceira etapa do Conjunto Ceará, e segunda-feira estarei de volta, se o Senhor permitir, com mais um programa da Unicresce. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.